Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue cada dia mais abençoando sua vida, protegendo e livrando vocês de todo mal. Nós vamos para mais um momento de reflexão da palavra. Meu desejo é que vocês sejam cada dia, cada vez mais edificados no Senhor, que possam crescer cada dia mais em graça e em conhecimento. Hoje nós vamos no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, que diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para todo sempre. Que Deus aplique esta palavra nos nossos corações. O apóstolo Pedro está aqui ensinando e exortando os irmãos, os seus discípulos, a continuarem de prontidão, conhecendo ao Senhor e crescendo na graça e no conhecimento, não se permitindo a cair nos erros das pessoas que vêm à sua volta, não é? Vivendo, abandonando uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de observação aos preceitos divinos. Então, muitos deles caíram nos seus pecados e desejos de suas mentes, né? Então foram iludibriados pelos seus conceitos e se afastaram-se da verdade, da comunhão de Deus e do relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, o apóstolo Pedro está aqui encorajando e ensinando esses irmãos. Está exortando a eles para que eles maximizem a sua vida com Deus, crescendo cada dia mais na presença com o Senhor. Esse texto aqui também revela que a vida cristã, ela é uma vida de crescimento constante. Quando você entregou a vida a Jesus e nasceu de novo, essa vida tem que ser crescente. Cada dia mais você cresce na presença do Senhor. E para que você cresça cada dia mais, você, ao estudar a palavra, precisa também a indagar, a fazer perguntas. Perguntas como: quem está falando? Para quem? Qual é a época? Qual é a cultura? Qual é o costume? O que o texto quer dizer? O que eu tenho que aprender? Quais são as formas que eu posso aplicar para a minha vida? Então você desperta em você cada dia mais um interesse de conhecer ao Senhor, e assim você vai se desenvolvendo. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que esses irmãos, seus discípulos, deveriam crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E na forma prática, como é que eu devo para que eu cresça na graça e conhecimento? Nós vamos ver que a maioria dos pregadores, irmãos, não começaram do dia para a noite tornando-se um conhecedor das Sagradas Escrituras. Foram anos de dedicação, foram anos de estudo para que hoje a pessoa seja o que ela é. Vocês vão ver, o apóstolo Paulo era um homem que sempre estava dedicado, estudando os livros, até na hora da sua morte. Ele pede para que seu irmão Timóteo ele traga os livros e os pergaminhos e a capa que ele deixou em Troade. Sempre estava estudando. Charles Haddon Spurgeon, no século XVI, há quem diga que ele é o último dos puritanos, mas há controvérsia, ele não é o último dos puritanos. Nós vimos agora no século XX um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um dos maiores ganhadores de almas, Billy Graham, não é? Morreu, né? Mas foi um grande pregador do século XX, Deus guardou, mas se torna um grande conhecedor. Então não foi conhecimentos que aconteceram do dia para a noite, homens que tiveram intimidades com o Senhor de uma forma maravilhosa, homens que se desenvolveram nas pregações, que trouxeram muito conhecimento, ajudando pessoas, motivando, encorajando, impulsionando. Então, não aconteceu do dia para a noite. Então, tiveram passos a ser tratados. Nós vimos também como John Wesley. John Wesley é um homem muito disciplinado, dedicado, e foi um pastor metodista. Então, ele se dedicou à sua vida espiritual. Se você fazer a pesquisa apanhada, a pesquisa mais aguçada, você vai ver que homens que cresceram espiritualmente, que se desenvolveram e chegou num ápice do conhecimento, e se ainda tivesse vivo, eles estariam buscando cada dia mais ao Senhor.
e algo que é para se desenvolver cada dia mais. Então, você precisa traçar algumas metas, e são princípios que você precisa ter para ter conhecimento e para crescer cada dia mais em Cristo Jesus, no conhecimento em Cristo Jesus. Primeiro passo, você tem que ter um perfil que vai surgindo ao longo do tempo. Primeiramente, você precisa orar, você precisa investir tempo na oração. Segundo, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estabelecer um momento de você ler a palavra. Terceiro, você precisa se consagrar. Quarto, você precisa jejuar ao Senhor, né? Você precisa ter esse momento único com você e Deus. Se você fazer uma pesquisa de John Wesley acordava de 4 horas da manhã. De 4 às 5 é a só oração, 1 hora de oração. De 5 às 6, 1 hora de leitura da palavra do Senhor. Não era somente ler a Bíblia por ler, não. Ele lia uma Bíblia com compromisso, com devoção. E fazia indagações para que ele se corrigisse, para que ele se policiasse. Não para se tornar o melhor pregador, não para se aparecer, não. Para ele melhorar diante do Senhor. Para ele se corrigir diante do Senhor. Para ele se santificar diante do Senhor. Entendeu? Então, você precisa fazer isso aqui. Então, depois disso aí, ele ia fazer suas atividades, visitações pastorais, pregações, e assim sucessivamente. Então, eram homens disciplinados. Então, você precisa estabelecer para ter esse conhecimento. Então, isso é uma vida diária. Não vai acontecer do dia para a noite. Ah, Senhor, abre minha mente para que eu possa conhecer. Abre minha mente para que eu possa conhecer a palavra. Paulo pediu isso. Meus irmãos, irmãs, ore a Deus para que ele abra a porta da palavra. E claro que muitas vezes Deus tem seus métodos, seus meios para que a gente leia, para que a gente estude, para que a gente medite, porque a Bíblia deve ser lida, meditada, não é? Refletida, analisada, balanceada nos nossos corações e avaliada, e para que nós obedeçamos e praticamos a palavra do Senhor. Cada dia mais que você conhece, você obtém conhecimento. Quando você tem conhecimento, você cresce, você amadurece. A Bíblia diz em Oséias 3,6, diz, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque assim como a alfa, a sua vinda é certa, o conhecimento também. Então, você precisa estudar na palavra do Senhor. Eu diria, Senhor, eu quero ter conhecimento. E eu ficava pedindo ao Senhor. Eu dizia, Senhor, cria a situação dentro da situação para que eu tenha prazer em a tua palavra. E às vezes Deus me acordava no meio da madrugada, ou eu perdia o sono, ou eu escutava no sonho uma voz, e aí eu me despertava, e aí eu entendia que era Deus me despertando do sonho, para eu orar, para eu buscar a Deus, para eu ler a palavra. E tinha momentos, irmãos e irmãs, que eu dormia no sofá, lendo a Bíblia. Tem momento que eu dormia na mesa, sobre a mesa, botava o rosto sobre a mesa, eu dormia, pegava sono. Porque estudar é cansativo, é exaustivo. Não é ler por ler. Quando a gente se dedica a estudar a palavra, que nem John Wesley, que nem Paulo, é enfado. Porque você vai estudar um texto de Mateus e aí você precisa ir para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai botar você para Timóteo. Timóteo vai levar você para Apocalipse. São referências bíblicas, respondendo Bíblia pela Bíblia. E aí você vai conhecendo a palavra do Senhor. Você não vai se prender com o versículo e vai buscar pregações já feitas. Você vai estudar, você vai analisar, você vai pesquisar e fazer anotações. E aí você vai crescendo cada dia mais na presença do Senhor. Conforme você vai crescendo, os atributos de Deus, as qualidades divinas de Deus vai se desenvolvendo na sua vida. Então, estabeleça esses momentos com Deus e você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. Deus abençoe.